Olá, pessoal. Estou reiniciando. Tive um problema na conexão. Estava explicando aqui sobre a live. Então eu vou aguardar o pessoal retomar aqui, acessar a live novamente. Olá, tudo bem? Caiu a conexão. Então vamos recomeçar. Teve um probleminha na conexão aqui. O comportamento inteligente. Deixa eu escrever de novo o tema aqui. Ai, gente, internet é uma bênção, né? Mas vamos lá, vamos ter um comportamento inteligente nesse momento. Ai. Então vamos lá. Então eu só vou resumir aqui de novo, porque eu perdi até o que eu falei lá, tá, gente? No comecinho, para as pessoas que vão assistir também, tá? Então hoje eu vou falar sobre o que é um comportamento inteligente, como nós podemos cultivá-lo e quais são os impactos que pode gerar para nossa vida pessoal e profissional. É exatamente isso, é um controle emocional, é isso mesmo, Dri. Você vai ver o quanto a gente vai falar sobre isso. Mostra o livro sim, é esse livro aqui, ó. Oi, tudo bem, gente? Estamos reconectando, ó, é Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Esse livro ele foi lançado na década de 90 e fez com que esse tema ficasse conhecido no mundo todo. Tem outras pessoas que falam sobre esse tema também, que são muito importantes, mas foi ele que acabou fazendo esse tema ficar conhecido, tá bom? Tudo bem, Carol? Caiu. Eu vou ler a frase de novo do Daniel Goleman e vou começar a fazer nossos bate-papo, tá? Mais uma vez, pra gente poder deixar tudo gravadinho aqui. Está de cabeça pra baixo, sério? Mentira, gente. Pra mim tá normal. Vocês estão me vendo bem? Que loucura. Pra mim tá certinho aqui. Deixa eu ver. Tá normal? O meu vídeo? Tudo bem? Seja bem-vinda novamente. Caiu minha conexão. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Só pra eu ter certeza? Então, beleza. Então, eu vou ler a frase novamente, tá bom? Ah, o livro? Não tá não, ó. É porque acho que como reflete, acaba que não dá pra ver direitinho, mas eu publico depois lá no meu story pra vocês verem, tá bom? É esse livro aqui, ó. É por causa do reflexo, aí não dá pra você ver do jeitinho que é. Isso. Então a frase é assim, ó. No mundo atual não basta ser inteligente, seja bem-vinda. No mundo atual não basta ser inteligente, esperto e preparado para competir. É preciso ter calma e empatia e persistir diante das frustrações para conseguir viver bem no amor, ser feliz com a família e vencer no mercado de trabalho. Então, quem falou essa frase foi o Daniel Goleman, que foi quem escreveu esse livro e fez o tema da inteligência emocional ficar conhecida no mundo inteiro. Então, para que a gente possa ter um comportamento inteligente, a gente precisa olhar as nossas emoções, né? Parece que tá de cabeça para baixo, mas não tá não, viu? Eu vou publicar no meu story para vocês, aí vocês vão ver direitinho a capa, o nome, tudo direitinho, tá bom? Então, para a gente poder falar sobre um comportamento inteligente, a gente precisa pensar em como estão as nossas emoções, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar de várias formas, assim, que às vezes tem pessoas que são contratadas porque são muito inteligentes, possuem muito conhecimento técnico, mas não sabe lidar com as pessoas. Seja bem-vinda, boa noite. Já, não já? Ou mesmo em outros ambientes, pessoas que têm muita conhecimento de várias coisas, mas na hora de tratar alguém, de conviver com alguém, tem alguma dificuldade, gera muito conflito. Tem muito isso também, não tem? Aí o comportamento acaba não ficando muito ajustado. E pode acontecer com qualquer pessoa. A gente só precisa se olhar, né? Começar a prestar atenção no que a gente faz, como a gente reage, pra gente entender como está o nosso comportamento, não é verdade? Então a gente vai falar muito sobre a questão das soft skills, que são essas habilidades comportamentais tão requisitadas aí no mercado de trabalho. Deixa eu ver quem está aqui comigo. A Adri acho que saiu, mas daqui a pouco ela deve voltar. Então vamos lá, sejam todas bem-vindas. Então, alguém já ouviu falar sobre comportamento inteligente? Exatamente essas palavras. Eu tinha feito a pergunta lá na outra live, foi bem no momento que caiu.
O que vocês acham que é ter um comportamento inteligente? Já falei várias coisinhas aqui, né? A gente precisa pensar em como nós estamos interagindo com as pessoas. Como eu estou convivendo com as pessoas, qual o impacto que eu estou trazendo na vida dessas pessoas. E hoje eu vou conversar com vocês de que maneira a gente pode identificar isso, quais são os nossos estilos de lidar com as nossas emoções, qual é o nosso estilo de lidar com a nossa emoção. Vocês já fizeram algum teste assim? Socorro, Ana, todo feedback anual recebo, eu sou muito brava. Seja bem-vinda. Então vamos conversar para poder avaliar esse comportamento aí, esse feedback, né? Eu tenho certeza que hoje você vai começar a pensar um pouquinho mais sobre isso que eu vou trazer aqui para você. Além desse outro lado que eu falei, né, tem aquela pessoa que ela conhece muito, que ela tem muito conhecimento técnico, que ela tem muita inteligência, mas às vezes não consegue lidar com as pessoas. Tem o outro lado também, que é aquela pessoa que ela que se preocupa muito com os outros, que tem o foco no outro, é muito generosa, está muito disponível. Às vezes, no trabalho, ela deixa de fazer as coisas dela para atender o que outras pessoas estão pedindo. Quando chega no final do dia, às vezes não deu conta de terminar o trabalho dela. Ela faz muitas coisas para outras pessoas, na vida pessoal também, acaba não priorizando as próprias coisas. Às vezes ela tem muita empatia e ela acaba se deixando para depois, então também gera uma disfunção. Tanto você não ter o trato, quanto você também ter um excesso dele, né? Então a gente precisa encontrar um equilíbrio na emoção e na razão para conseguir ter um comportamento inteligente. No passado, o fato de ser alegre demais não demonstrava senso de responsabilidade. Olha só, mas tudo sim se ajeita, né? A gente vai aprendendo com o tempo, a vida da gente, as experiências. Tudo bem? Boa noite. As experiências, elas vão fazendo a gente aprender, ainda mais quando a gente se dispõe, quando a gente está buscando, a gente todo dia tem a oportunidade de aprender, não é mesmo? Então vamos lá que eu vou trazer algumas ideias aqui também que vão te ajudar a pensar no seu estilo aí de cuidar das suas emoções, como você expressa, e isso já vai trazer assim alguns insights para você fazer algumas mudanças. Aí depois você me conta, tá bom? Então vamos lá. Então, será que é fácil a gente fazer essas mudanças? Sejam bem-vindas! Ah, Mara, tudo bem? Tô gostando de ver, hein, gente? Vocês acham que é fácil a gente conseguir ter equilíbrio emocional e racional? Temos que encontrar um meio termo, exatamente. A gente precisa encontrar um meio termo. É um caminho que ele é muito desafiador, não é mesmo? Ele faz com que a gente tenha que se disponibilizar realmente a aprender a fazer algo novo. O tempo de cada pessoa é diferente. Não tem nada a ver com a idade. Tem pessoas que são muito jovens, que têm muita sabedoria, que têm esse equilíbrio emocional, né, que consequentemente vai trazer esse comportamento inteligente, enquanto tem pessoas que são mais maduras na idade, mas que às vezes não tem essa inteligência. Então vai de cada pessoa, né? Não tem nada a ver com a idade, é mais uma escolha e o tempo de cada um, né? Cada pessoa tem seu tempo, seu momento, a sua fase de querer, né, aprender e de estar disposto a fazer essa mudança, porque realmente não é fácil. É dolorido a gente se olhar, né? A gente se perceber é doloroso, mas vale muito a pena. E também não precisa ser tão difícil, né? Se a gente começar a prestar atenção nos pequenos detalhes, a gente pode fazer com que isso se torne mais leve. Que é o que eu venho conversando com vocês aqui toda semana, pra gente prestar atenção nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas que a gente fala, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, porque tudo isso vai começar a conduzir as nossas ações, né? E a gente fica mais consciente e fica mais fácil pra gente modificar o que é importante pra nós, né? Então, existem 3 estilos, presta bem atenção nessa parte, que aí isso aqui vai começar a te ajudar a pensar também sobre isso. Segundo Meyer, que é um dos autores que fala sobre inteligência emocional, existem 3 estilos que as pessoas usam para lidar com as suas emoções. Se alguém quiser anotar, para poder pensar sobre isso é legal também. Então, o primeiro é aquela pessoa que ela é
que ela sabe o que ela sente, que ela é autoconsciente. Então, ela sabe o que ela sente, ela conhece quais são as suas emoções, ela consegue identificar, ela tem conhecimento das limitações que ela possui. Só que quando ela percebe que ela que ela tá num estado negativo, ou que ela vai, sei lá, ter algum tipo de estresse, alguma emoção que provavelmente gere um comportamento negativo, um resultado que não vai ser bom, ela não fica ali assim, perdendo muito tempo com isso. Ela começa a pensar no que ela pode fazer para melhorar, o que ela pode fazer para ter uma reação mais positiva. Então, ela vai buscar alguns recursos que talvez ela já possua, que seja dela, né, alguma coisa que ela já aprendeu, ou ela vai buscar algum meio externo, alguém, um livro, uma palestra, uma live, alguma forma dela poder lidar com aquela situação. Então, ela não vai ficar ali remoendo, ruminando, reclamando, julgando o outro, cobrando as outras pessoas. Ela tem consciência de quem ela é, então ela mesma vai começar a buscar essa mudança, né? Ela tem essa responsabilidade de buscar essa mudança e sair o mais rápido dessa situação que tá deixando ela desconfortável. O que quer dizer que todo mundo, mesmo quando tem essa consciência, que tem esse comportamento inteligente, é claro que a gente tem nossos momentos, né? Todo mundo tem as emoções positivas, as emoções negativas, mas a gente pode escolher como a gente vai reagir, né? Conforme a gente vai aprendendo, a gente consegue ter esse controle maior. Aí essa é a primeira. Alguém já se identificou com essa de ter autoconsciência? Mas se alguém quiser escrever, pode escrever, tá bom? Pode escrevendo que eu vou falando e vou lendo aqui. O segundo estilo são das pessoas que são mergulhadas, que são aquelas pessoas que não têm muita consciência das suas emoções, né? Não tem muito entendimento do que se passa e acaba sendo envolvida nessas emoções e se deixa conduzir por elas. Então ela faz o que vier. A emoção deixou triste, deu vontade de gritar, deu vontade de ficar irritada, intolerante, sei lá. O que a emoção pedir para ela, ela faz, ela deixa ser conduzida. E ela às vezes não percebe e ela também não entende que ela tem uma capacidade de modificar isso. Então ela acaba vivendo aquela situação por muito tempo, e vai vivendo, isso vai trazendo consequências muito grandes, muito negativas em todas as áreas da vida, né? Porque ela se envolve demais, se deixa controlar e não consegue perceber que ela tem essa capacidade de modificar. Então, normalmente são pessoas que às vezes são colocadas assim, se colocam num papel muito de vítima. Olha, eu sempre preciso de alguém que faça por mim, que me ajude, porque eu não dou conta de fazer sozinho. Que pode acontecer, né? A gente pode passar por esses momentos, né? A gente precisa prestar atenção se a gente não está vivendo assim constantemente. Porque todo mundo tem seus momentos de fraqueza, né? E quando a gente está prestando atenção, a gente consegue fazer as mudanças, né? E perceber essas situações nas pequenas coisas que acontecem na nossa vida, tanto dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, né? Nos nossos familiares. E o terceiro, as pessoas que são as pessoas que são consideradas do estilo resignadas. Alguém já ouviu falar sobre essa palavra, resignada? Então, é aquela pessoa que ela tem clareza até do que ela precisa fazer. Ela tá percebendo que alguma coisa está incomodando ela, alguma situação, tá trazendo algum desconforto para ela em alguma área da vida dela, só que ela não faz nada para mudar. Ela simplesmente não faz. Ela fala assim, deixa rolar, deixa eu ver o que vai acontecer, o tempo resolve, ou alguém vai fazer. Ela deixa, ela é resignada, sabe? Quando a pessoa ela fica meio aqui apática. Eu sei que tá assim, não tá bom, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não vou fazer. Então, o que a gente precisa entender em qual desses três, né? Então, aquelas pessoas que tem a pessoa que tem consciência de quem ela é, o que ela precisa fazer. Aquela pessoa que ela se deixa envolver pelas emoções, acredita que não tem a capacidade. E aquela que ela tá vendo que precisa ser feito, mas ela não faz, ela simplesmente larga a mão. Você se identifica com alguma dessas? Quem tá aqui comigo ouvindo? Você pode escrever sim ou não precisa escrever qual que é, tá bom? Quando a gente tem a consciência de qual é o nosso estilo, né, como que a gente lida com as nossas emoções, a gente já começa a perceber se a gente está tendo um comportamento inteligente ou não,
na maior parte das vezes, porque nem sempre a gente vai agir corretamente, mas a gente já começa a refletir mais e prestar mais atenção, né? Será que eu tô tendo consciência? Será que o que eu tô fazendo no meu dia? Como eu estou reagindo aos acontecimentos? Como eu estou reagindo com as pessoas quando as coisas não acontecem da maneira como eu espero? Será que eu tenho sido tolerante demais? Ou intolerante, flexível, ou não estou sendo flexível? Será que eu tenho falado sim demais quando eu devo falar não? A gente vai prestando atenção nesses detalhes, porque tudo isso vai interferindo, né, no nosso bem-estar, vai interferindo na forma como a gente produz no nosso trabalho, na forma como a gente se relaciona com as pessoas que estão ao nosso redor, né, dentro da nossa casa. Oi, Pri, tudo bom? Então, esses três estilos que eu passei para vocês, vocês conseguirem identificar o de vocês? Não precisa escrever qual que é, só me fala se você conseguiu já refletir e identificar. Para que a gente consiga fazer uma mudança, para que a gente realmente consiga ter um comportamento mais assertivo, a gente precisa trazer essa consciência. Que saudade, viu, que eu tô de você? A gente precisa trazer essa consciência, né? A gente precisa olhar para nós de verdade. Então, quem sou eu? Qual é a minha qualidade? O que eu preciso melhorar? Eu realmente estou tendo um comportamento que não tá legal? Eu preciso trazer, eu preciso aceitar que isso está acontecendo, porque senão eu não consigo gerar uma mudança e, consequentemente, uma transformação, não é? A gente só consegue modificar aquilo que a gente consegue aceitar e que a gente realmente olha e entende a necessidade, o quanto aquilo vai nos beneficiar, o significado, né, da gente realmente fazer uma mudança, da gente realmente se olhar e se melhorar como pessoa, né? E pra gente poder se melhorar, pra gente poder ser alguém melhor pro outro, a gente precisa ser, em primeiro lugar, melhor pra nós. E a gente precisa começar em nós, né? Então, é muito interessante, né? Então, vamos lá. Existem 5 pilares, que são os 5 pilares da inteligência emocional, que são importantes para a gente poder ter esse alinhamento com a nossa emoção e a nossa razão. E aí eu vou fazendo alguns paralelos aqui com a psicologia positiva, que eu vou trazendo sempre do Florescer para vocês. E aí eu queria só trazer deixa eu ver o horário aqui, só trazer um comentário, bem rapidinho, que eu achei tão interessante, gente. Eu mostrei esse livro aqui para vocês, né, da inteligência emocional. Aí eu fui fazer a live, e é claro, peguei esse livro e alguns outros e tal, e esse livro aqui eu usei quando eu fiz a minha monografia de inteligência emocional, então eu fiz várias anotações nele. Só que naquela época eu nem imaginava que eu ia fazer o coach, foi quando eu descobri, e muito menos a psicologia positiva, nem imaginava, isso foi lá acho que em 2009, 2010 mais ou menos. Quando eu fui pegar esse livro agora para fazer essa live, lógico que eu sempre consulto ele, mas aí eu comecei, né, com uma atenção voltada justamente para esse tema, né? A maioria dos lugares que eu anotei aqui fala tudo sobre psicologia positiva. Todos os pontos, a maior parte fala sobre a psicologia positiva. Não a psicologia positiva em si, mas os temas que eu trago para vocês. Eu achei tão interessante, fala sobre o otimismo, sobre a esperança, perseverança. Inclusive até sobre um estudo que eu trouxe na live passada, sobre os homens que tiveram ataque cardíaco, sobre a questão do otimismo e do pessimismo, tem nesse livro também. Quem não assistiu, tá na live da semana passada, vai entender do que eu tô falando, tá bom? Eu achei muito bacana, né? Como que a gente a gente já tem a tendência, né, fazer esses trabalhos, né? Interessante pra caramba. Então, vamos lá. Então, qual que é o primeiro pilar pra gente poder trazer esse equilíbrio pra gente, nas nossas emoções? É a gente conhecer as nossas próprias emoções, a gente compreender o que a gente sente diante dos acontecimentos, quais as emoções que nós temos no nosso dia. Então, você pode aproveitar e já começar a fazer essa observação. Quais são as emoções que eu mais tenho durante o dia? Eu me sinto mais alegre, mais feliz, mais triste, mais desmotivado, mais esperançoso, menos esperançoso. E aí começa a perceber quais são as minhas reações, o que acontece que faz com que eu reaja assim. Porque aí você começa a perceber como são as suas emoções. E aí, consequentemente, isso vai facilitar você a se perceber, né? Aumentar a sua percepção, tomar melhores decisões, ter melhores reações diante dos acontecimentos. Vai começar a te trazer um bem-estar, consequentemente, que é o que traz aí a questão da psicologia positiva. E, inclusive,
As emoções positivas é um dos pilares do florescimento humano, então tá totalmente alinhado com você desenvolver essa competência da inteligência emocional e ter um comportamento inteligente, né? Tá tudo muito ligadinho ali, né? Por isso que eu gosto tanto, que é muito completo, né? A psicologia positiva é bem legal, junto com o coaching também, que é bem ação, né? De consciência, então é bem legal. A segunda, lidar com as emoções. Então, o que eu preciso fazer para lidar com as minhas emoções? Já comecei até a falar aqui, né? É sobre a gente pensar antes de agir. Se eu começo a fazer essa reflexão que eu passei para vocês aqui no primeiro ponto, se a gente começa a fazer, a gente começa a pensar mais antes de agir. Então, é aquela história do que todo mundo já deve ter ouvido falar, eu vou contar até 10, eu vou respirar antes de falar alguma coisa ou de fazer alguma coisa. Mas para eu lidar com as minhas emoções, eu preciso buscar recursos para sair de uma situação que está me trazendo desconforto. Se eu não tenho dentro de mim, eu preciso buscar em alguma maneira, né? Em algum lugar, como eu já comentei aqui. Então talvez eu leia um livro, talvez eu vá numa instituição religiosa, talvez eu procure um profissional, talvez eu vá assistir uma palestra, e talvez eu vá fazer um curso, eu vou procurar algum recurso, eu vou conversar com alguém que possa me ajudar. Mas eu não vou ficar ali esperando aquela situação melhorar. Eu mesmo vou ter essa atitude de buscar essa melhoria, porque eu sei que isso vai fazer bem para mim. E dentro do processo de coaching, dentro do florescer na prática, dentro de tudo que eu faço aqui, eu sempre trago essa autoconsciência e esses caminhos, né, esses meios. Essa pessoa ela vai começando a ter recursos dentro dela, quer dizer, ela vai começar a entender o que ela tem de melhor dentro dela, as forças que ela tem para poder lidar com as situações, né? E entender também as suas limitações. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a fazer algo que é chamado de autorregulação. Eu não fico dependendo só dos outros para eu me cuidar, para eu me sentir bem comigo mesmo, para eu entender meu comportamento. Eu começo a aumentar essa percepção e fazer isso. Eu começo a ganhar autonomia. Isso é muito importante, né? Tá fazendo sentido pra vocês, tudo que eu tô falando até aqui? Tá bom do jeito que eu tô falando, tô muito rápida, eu tô tentando resumir pra trazer, mas ao mesmo tempo explicando. Às vezes, né, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Opa, deixa eu ver aqui. Pode falar, pode perguntar, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Aí o terceiro pilar é o da automotivação. Quando a gente tem automotivação, é sobre a gente tomar cuidado com o nosso pensamento. Qual que é o meu padrão de pensamento? O que eu penso sobre as coisas? O que eu penso sobre as pessoas? O que eu penso sobre a minha vida? O que eu penso sobre tudo? O que eu acredito sobre a vida? Eu tenho pensamentos mais positivos, mais negativos? Eu sou uma pessoa que julga demais, que critica demais? Como são os meus pensamentos? Então, a gente precisa ter um pensamento mais otimista, um pensamento que nos inspira, que realmente motiva. E como é que a gente faz isso? A gente precisa observar as coisas que a gente ouve, que a gente assiste, que a gente fala, como a gente está, como nós alimentamos a nossa mente todos os dias, né? Ai, que legal, Leidiane. Tá vindo de encontro com as suas buscas. A Adri também falou que tá tudo perfeito. Que bom. Se a gente quer ter uma automotivação, a gente precisa cuidar do padrão de pensamento, que é o que eu acabei de falar para vocês aqui agora. E quando a gente cuida do nosso padrão de pensamento, a gente consegue agir melhor. A gente consegue ter atitudes mais conscientes, porque a gente está com informações que estão alimentando e trazendo boas informações para nós, bons sentimentos, consequente, vai inspirar a ter boas ações e um comportamento inteligente, certo? Se eu estou fazendo todo esse movimento, que eu sei, gente, que no falar ele é fácil, mas no construir, às vezes, ele pode ser um pouco mais lento, mas ele precisa acontecer. E se você começa com um passo, né, cada dia mais você vai ter feito algo a mais, então sempre vai ser bom. Sempre vai ser bom. Quando a gente começa a mudar o padrão de pensamento, consequentemente, a gente fica mais forte para realizar os nossos objetivos. A gente se sente mais esperançoso, fica com mais perseverança, com mais coragem, com mais bravura. A gente começa a ser pessoas mais criativas.
para poder fazer aquilo que a gente quer, realizar mais. Então a gente vai ser um profissional melhor, nós vamos ser uma pessoa na nossa família melhor, um amigo melhor, um namorado, uma esposa, uma amiga, um primo, um profissional, enfim, nós vamos ser melhores em todos os lugares. Quando eu me automotivo, eu também consigo perceber aquilo que eu tenho de melhor em mim e colocar isso nos meus dias, nas minhas atividades, nas minhas tarefas. Consequentemente, eu vou tornar o meu dia mais produtivo. Vou ter comportamentos mais inteligentes, mais assertivos, tomar melhores decisões. Vai trazendo uma cadeia de bons acontecimentos aí na nossa vida, na nossa rotina. E a gente também se torna pessoas mais otimistas, porque aí você faz uma mudança de padrão de pensamento, alinha com uma mudança de atitude, você começa a ter sentimentos também melhores, consequentemente você vai ter uma perspectiva mais otimista da vida, né? Se você tá vendo resultados bons, a consequência é que você acredite que o futuro ele vai ser melhor, porque você tá vendo agora, né? Você tá construindo agora, tá vendo que tá dando certo, então isso vai interferindo. Aí a gente entra pro quarto pilar, que é reconhecer as emoções nos outros, que é a empatia que eu comecei falando lá no início da live. Então, é se colocar no lugar do outro. Se eu tô fazendo todo esse movimento de me conhecer, eu vou ter mais facilidade também de entender o outro, né? Entender as dores, perceber os sinais sutis, sabe? Quando às vezes você vai trabalhar. Vamos pegar o exemplo de trabalho que é simples, dentro de casa também. Você tá no trabalho e aí você tem um colega de trabalho, ou você é um líder, ou você tem um líder que às vezes ele não tá bem, você perceber, você ter esse tato de saber o que você fala, quando você fala, na hora que você fala, se você pode falar naquele dia, se você precisa esperar um pouquinho mais, sabe? Ter esse tato de perceber os sinais sutis, né? O que você pode fazer ou não. Nas conversas, quando alguém te fala alguma coisa que às vezes não é legal, sabe? Você vai reconhecendo, vai tendo a empatia. É bom a gente ter compaixão, colocar amor nessas nossas relações, nas nossas convivências, porque aí a gente consegue também evitar muitos conflitos, consegue ter relações mais harmoniosas. Isso todo é um processo, né? A gente se olhando aos poucos, a gente vai conseguindo fazer isso. Não é fácil, mas a gente precisa começar de algum ponto e tem que ser feito pra gente. Se a gente quer ter um comportamento inteligente, a principal coisa é a gente poder se relacionar bem com os outros, que é o quinto passo. Saber lidar nos relacionamentos. Então, construir relacionamentos positivos. Como que a gente vai construir os relacionamentos positivos? Quando a gente se relaciona bem com a gente mesmo. Né? Se eu tô conseguindo me olhar, me tratar com respeito, com gentileza, com generosidade, se eu me trato com amor, eu também vou fazer isso com o outro naturalmente. Então, eu vou respeitar o outro, eu vou ter empatia pelo outro, eu vou saber me posicionar quando eu posso ajudar a fazer alguma coisa, quando eu devo dizer não, sabe? Usar a razão e a emoção com equilíbrio, sabe? Respeitar a história, as escolhas do outro, sabe? Assim, a gente ter esse cuidado, né, que a gente gosta, que nós gostamos que as pessoas têm com a gente. A gente quer que as pessoas respeitem as nossas escolhas, mesmo que elas não concordem. Eu não preciso concordar com as escolhas dos outros, com as decisões dos outros, mas eu tenho que saber respeitar. E é aí que entra nessa construção de ter um relacionamento positivo. Eu posso não concordar com o que você fala, com o que você faz, mas eu te respeito. E quando eu me conheço, eu também vou começar a me posicionar e entender quais são os relacionamentos que são bons para ter na minha vida, para se manter na minha vida ou não. Se eu devo continuar num trabalho ou não, se eu devo continuar num relacionamento amoroso ou não, se eu devo continuar com uma amizade ou não. Vai entrando em várias, se eu devo continuar com um projeto ou não. Vai entrando em várias coisas, né? A gente vai agregando em várias coisas, porque vai modificando o comportamento, né? Você começa a ter um pensamento mais harmonioso, uma emoção mais equilibrada, seu comportamento naturalmente vai ser mais inteligente, mais assertivo, as escolhas, é tudo uma cadeia de acontecimentos. Então aqui eu trouxe para vocês aí a reflexão, deixa eu ver o horário aqui, a reflexão, né, de qual que é, o que é um comportamento inteligente, né, como é que você tem um comportamento inteligente. Então vocês
pegaram aí, né? Conta pra mim o que vocês acharam desse nosso bate-papo aqui, por enquanto, até o momento, que já eu vou encerrar. Deu pra entender esses 5 pilares? Então, passei pra vocês identificar qual foi, qual o estilo, né? Como que você lida com a sua emoção, qual é o seu estilo. E os 5 pilares da inteligência emocional, tudo bem? E os 5 pilares da inteligência emocional, para você já ir pensando e refletindo aonde você precisa melhorar. Se é um ou outro, se são todos, que é natural, nós vamos fazer isso a vida toda. A gente precisa ter esse olhar e esse cuidado a vida toda. Só que toda vez que todos os dias, né, se a gente estiver atento, se a gente prestar atenção, se a gente se propor a fazer essas reflexões que eu passei para vocês aqui na live, vocês vão perceber que vai começar a ter mais consciência e o comportamento ele começa a ficar mais assertivo. E você vai se sentir mais calma também, porque você vai ver mais calmo, né? Se tiver homem aqui assistindo, que eu vi que tinha uns rapazes, você também vai começar a se sentir melhor. Então, consequentemente, o seu bem-estar vai ser elevado, você vai perceber mais significado, mais sentido nos seus dias, relacionamentos mais harmoniosos, você vai conseguir perseverar mais, né? Coloca amor naquilo que você for fazer, sabe? Você vai perceber que o comportamento ele vai começar a alinhar. É claro que perfeição, gente, a gente sabe que não existe, todo mundo tem seus dias, às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente fala uma coisa que depois se arrepende de ter falado, ou faz alguma coisa que talvez se arrependa, mas o melhor de tudo isso é a gente olhar, ter essa percepção, essa consciência, falar, não, peraí, falhei, vou corrigir, vou melhorar, o que eu preciso fazer aqui? E aí é onde a gente começa a se desenvolver, né? Começa a florescer, quando a gente se permite, né? Olhar para as nossas fragilidades, melhorar e conhecer e trazer à tona as nossas forças. Aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós, porque todo mundo tem. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Deu para entender tudo? Me digam o que vocês acharam, que eu já vou encerrar a live, que já deu 8, já tá dando 8h40, olha só. Quando a gente tem esse comportamento, a gente começa a funcionar bem, que é o que é falado aqui na psicologia positiva. Você começa a ter um funcionamento otimizado. Reflexivo. Para mim, o ponto alto é como eu estou lidando com as minhas emoções, tanto no trabalho como no pessoal. Que bom! Espero que essas reflexões possam reverberar e trazer pontos positivos aí nos próximos dias. Aí, se você quiser compartilhar, fique à vontade, tá bom? Tô aqui à sua disposição para te ouvir. Tomara que dê certo. Aliás, vai dar certo. Você já tá buscando, já tá refletindo, só de você tá prestando atenção nisso, né? Com certeza já vai dar certo. É pensar com carinho aí, com atenção, prestar atenção mesmo, sabe, nas coisas que te deixam chateada ou que te tiram do eixo e pensar se existem outros caminhos para poder lidar de uma forma mais positiva. Você vai ver que vai dar certo. Alguém mais quer falar algo? Pessoal, no dia 19 de fevereiro inicia a minha 4ª turma Florescer na Prática, que é um grupo de coaching e psicologia positiva especificamente para mulheres. São encontros online. Ah, que bom, excelente esse momento. Excelente esse momento, passar a observar o que sinto, o que incomoda e o que faz bem. Que bom que você gostou e que te fez bem. Eu fico muito feliz que vocês venham aqui conversar e que possa trazer essas reflexões, que vocês realmente saiam melhor do que chegaram, pelo menos um pouquinho. Todo dia, todo mundo tá na busca, viu, Dri? Todo mundo, viu? Todo mundo no seu momento, cada um do seu jeito, mas todo mundo está na sua busca. E isso é pra vida toda, né? Essa questão da gente buscar a inteligência emocional é pra vida toda. A gente sempre tem algo a aprender, a desenvolver, a melhorar. O importante é a gente ter essa consciência e estar atento
naquilo que a gente pode fazer, porque a gente sempre pode, né? Então, como eu estava falando, no dia 19 de fevereiro, vou iniciar a 4ª turma Florescer na Prática, que é um grupo específico para mulheres, que é de coaching e psicologia positiva, onde eu ensino essas ferramentas de bem-estar, de florescimento humano, para que você possa se sentir bem com você mesmo, ter autoconsciência, né? Elevar seu autoconhecimento, seu bem-estar, suas realizações, consequentemente se sentir mais feliz. Tem muita coisa boa, prevenir uma quantidade imensa de questões de saúde. Quando a gente cuida do nosso bem-estar, essa prevenção ela acontece naturalmente. A gente tem como prevenir uma série de coisas, ou diminuir, ou né, os sintomas de alguns problemas que a gente já possa, né, ter desenvolvido. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em te explicar como é que funciona tudo direitinho, te passar todas as informações. Aqui no link da minha bio tem uma pastinha chamada Resultados, onde você consegue ver os feedbacks das pessoas que eu já atendi, tá bom? De quem passou tanto pelo processo de coaching individual e também quem fez o Florescer na Prática, para saber como funciona. E espero por vocês na semana que vem. E se você tiver qualquer dúvida, quiser compartilhar alguma coisa sobre a live de hoje, ou quiser perguntar alguma coisa sobre o meu trabalho, fique à vontade de me chamar lá no direct que eu vou te responder, tá bom? Semana que vem estou aqui novamente às 20 horas, como sempre, nesse momento Florescer, tá bom? Espero vocês, gratidão pela participação, interação, e vão me contando aí o que aconteceu com as reflexões sobre a nossa live de hoje, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Que eu já vou encerrar. Todo mundo quietinho. Então, boa noite, se cuidem, uma boa semana, que seja uma semana de bastante reflexão e bastante comportamento inteligente. Até semana que vem. Tchau, tchau.